Rapaziada, não foi dessa vez. Impressionante, né, cara? Há 2 dias eu estava aqui gravando, falando sobre a possibilidade de como que o Ancelotti estava tão próximo da seleção brasileira, mas tudo isso acabou em questão de horas. Na parte da tarde, o Ancelotti estava tudo certo com a seleção brasileira e de noite deu tudo errado. Mas como isso aconteceu? Como a CBF deixou o Ancelotti escapar? Ou foi o Ancelotti que recusou a CBF? Além disso, quem é o favorito? Será que finalmente agora vamos avançar para um novo técnico? Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje, após a vinheta. Bom, eu vou trazer aqui 3 fontes diferentes para o vídeo por 2 motivos. A gente que é jornalista, a gente entende que, tem 2 lados da história sempre. E, naturalmente, os sites brasileiros, eles vão trazer a informação que foi passada por pessoas da CBF, ainda que tenham fontes próximas ao do Ancelotti também. É importante a gente trazer aqui o lado do Real Madrid. Ou seja, vou trazer aqui a informação do jornal Marca, que é praticamente um porta-voz do Real Madrid lá na Espanha, que estão por dentro de todos os bastidores do Real Madrid. Bom, de fato, não trouxe uma informação equivocada, que algo que foi amplamente divulgado por mais de um veículo, estava tudo próximo. Só faltava assinatura. O Ancelotti, inclusive, na segunda-feira, ele viajou para Londres para assinar com a seleção brasileira, mas tudo foi se desmontando aos poucos. Primeiro, o que levou a isso, segundo o Marca? Primeiro, o Ancelotti disse à CBF que não poderia mais chegar em junho, só em agosto. Isso já atrapalhou um pouco as negociações, porque a CBF entendia, por meio de intermediários, que já estava tudo certo. O Ancelotti já estava liberado pelo Real Madrid para assinar com a seleção, para começar o trabalho em maio. Agora, já existe a possibilidade do Ancelotti comandar. Esse foi um dos pontos principais de acordo com o Marca, algo que foi veiculado de forma diferente pela imprensa brasileira. Mas ainda de acordo com o jornal espanhol, o Ancelotti também recebeu contatos, sondagens do futebol árabe, com uma proposta multimilionária de 50 milhões de euros por temporada, que é uma grana absurda para um técnico. E, por fim, o Marca também diz que não estavam certos os moldes financeiros dessa saída do Ancelotti, porque ao mesmo tempo que o Real Madrid não pretende continuar com o técnico, o Real não queria pagar a multa rescisória, e foi nisso que deu o entrave, segundo os portais brasileiros. E aí eu trouxe aqui informações do GE e da ESPN. As negociações de fato estão encerradas de acordo com o GE, de acordo com a ESPN vai ter uma última reunião agora, nessa quarta-feira, entre Ancelotti e Florentino Pérez, que pode, talvez, se o Ancelotti, se eles chegarem num acordo em relação à multa, poderia mudar, mas nada indica que isso vai acontecer. De acordo com as apurações tanto do GE e da ESPN, a questão do Real Madrid não querer pagar a multa rescisória do Ancelotti, porque lembrando, o Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o fim de 2026, e o Ancelotti não queria chegar no Real Madrid e sair, e ao mesmo tempo que o Real Madrid ficou nessa esperando que o Ancelotti, por querer assumir a seleção brasileira, ia abrir mão da multa. Só que nenhum dos dois lados fez questão de abrir mão, né, do que tem a receber ou do que tem a pagar. Então, chegou nesse imbróglio, o Ancelotti não conseguiu convencer o Florentino de pagar a multa rescisória e nem quis abrir mão dela, que seria um valor muito expressivo para o treinador italiano. Ainda de acordo com a apuração desses sites, agora o grande favorito é, de fato, o Jorge Jesus. Volta à mesa o treinador português. Alguns sites falaram do Abel Ferreira, mas eu ainda não vou trazer esse tema como uma verdade, porque é algo muito específico de um jornalista ou outro, enquanto essa questão do Ancelotti já foi amplamente divulgada por vários veículos. O Jorge Jesus ainda não desistiu da ideia de treinar a seleção brasileira, ao contrário do Ancelotti, ele faz muita questão de ser o treinador do Brasil nos próximos anos. Lembrando que a lista larga de convocados precisa ser enviada à FIFA até o dia 18 de maio, e é bem provável que o treinador da seleção brasileira, o novo treinador, já esteja à disposição nesse período. Então ela vai acabar sendo feita pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano e pelo gerente técnico da seleção, Juan, ex-zagueiro. O fato é que, assim, agora já entrando mais no campo da opinião, para mim é um alívio ter um ponto final nessa questão, sabe? Mesmo que eu fique muito triste, porque eu queria muito o Ancelotti no comando da seleção brasileira, eu acho um dos melhores treinadores da história, ainda que o Real Madrid não tenha feito uma boa temporada, mas o Ancelotti é um cara muito diferenciado, com uma gestão de grupo muito boa e que
ao meu ver, seria a melhor opção para a seleção brasileira. Mas ao mesmo tempo, cara, depois de 2 anos sendo enrolado pelo Ancelotti, digamos assim, e aí acho que cabe essa análise também. A CBF errou no primeiro momento lá, que não exigiu algo assinado com contrato, acho que errou. Nesse momento aqui, novamente, errou em não tomar ciência de todos os fatos, de ter certeza. Pô, tá com medo de conversar com o Real Madrid, gente? Eu entendo o respeito à instituição, mas chega no Florentino, o Edinaldo poderia ter feito isso, ligar pro Florentino, olha, eu tenho interesse no Ancelotti, o Ancelotti quer vir pra cá, você vai abrir mão da multa rescisória dele? Ou chega no Ancelotti e fala, Ancelotti, eu preciso que você tenha tudo certo com o Real Madrid antes de a gente negociar. Como que você abre mão, como que você abre negociação com o treinador que sequer sabe se ele vai poder ser liberado do Real Madrid, se vai ser demitido? Pô, acho que teve erros de várias partes aí, a CBF errou muito, mas o Ancelotti também, cara. Primeiro, joga limpo, fala, CBF, olha, eu não sei ainda, eu preciso de ver aqui com o Real Madrid como é que vai ser, se eles vão me demitir, se eles vão pagar minha multa rescisória, depois disso a gente conversa, pode ser? Vocês querem esperar? Não, não quero, não queremos, não, então beleza, então eu vou deixar vocês procurarem outro técnico. Mas não foi isso que aconteceu, né? Até segunda-feira tava tudo certo. Por que isso não foi conversado anteriormente? Como que isso mudou tanto assim? Questão de horas, cara. Pra mim é inadmissível pessoas, dirigentes, clubes, instituições tão grandes não conseguirem chegar numa conversa tão grande. Aí eu acho que o principal erro é o da CBF de fato, porque era quem tinha mais interesse na contratação do Ancelotti. Era quem precisava ter todos os modos definidos ali antes de qualquer coisa. E cara, também sinceramente, ao Ancelotti, pô, o cara multimilionário, sinceramente, recebendo uma grana boa do Real Madrid. Assim, eu não, quem sou eu pra julgar o aspecto financeiro da pessoa, mas que me incomoda o fato dessa ganância tão grande assim, sabe? Pô, ele ia receber um dos maiores salários do futebol mundial na seleção brasileira, assim como já recebe no Real Madrid. Essa questão de multa rescisória, de Arábia, de oferecer muita grana, o treinador assim que, né, já tá com a vida feita, foi jogador também, lembrando, precisa disso, sabe? Mais uma vez, eu não, sem querer julgar tanto a questão financeira do técnico, mas, pô, me incomoda o fato de não poder abrir mão de uma multa rescisória que, claro, é muito dinheiro, assim, pra gente, né, pessoas comuns, mas que pro treinador vai só juntar mais um montante ali e, cara, não é que ele vai ficar desempregado também, ele vai pra CBF receber, sei lá, 5 milhões de reais por mês, seria uma baita grana. Então, assim, vários lados dessa história me incomodaram. Acho que o Ancelotti mandou muito mal toda essa negociação com a CBF, mas a CBF, como eu disse, era mal interessada, precisava ter feito um jogo mais limpo, que o Edinaldo fosse à Espanha viajar. Eu já cansei de ver história de clubes, de negociações que avançaram, que tiveram um desfecho positivo, porque o dirigente foi a tal lugar conversar presencialmente. Isso pesa muito na hora de você conversar para você entender todos os lados. De toda forma, agora o que resta pra gente é torcer para a seleção brasileira assinar com o Jorge Jesus. Ao meu ver, é o melhor técnico à disposição no mercado. Eu não sou muito fã do Abel, eu não queria ficar falando aqui, mas é porque eu sei que a galera vai comentar, pô, e o Abel? É algo bem especulativo ainda, ele estaria na lista, a notícia foi divulgada pelo André Hernan, mas, de toda forma, eu não sou muito fã, tanto pelo estilo de jogo dele, quanto pela gestão que ele tem, assim, em frente às câmeras, de ter um ar petulante. E não que o Jorge Jesus não tenha, mas eu acho que é menos e me agrada mais o estilo de jogo do Jorge Jesus. Então é algo bem opinativo mesmo. Vou entrar mais a fundo na questão do Abel Ferreira se tiver algum avanço nesse sentido, mas é o que tudo indica, o que foi divulgado é que Jorge Jesus é o favorito para assumir a seleção brasileira e eu particularmente gosto muito. Voltamos à etapa inicial, impressionante, né? Falta pouco mais aí de um mês para o próximo jogo da seleção brasileira e a gente ainda não tem técnico, então é torcer para a CBF adiantar o máximo possível com o Jorge Jesus, deixar as cartas claras, né? Jorge, olha, queremos você, como que é, quanto que você pode vir, você aceita e tal, já assina, já anuncia, e aí só esperar o Jorge Jesus chegar. Tomara que a CBF não seja amadora, quanto foi toda essa negociação com o Ancelotti, e aí eu digo, citando nos 2 últimos anos, porque realmente, cara, é desanimador, assim, eu vi vários comentários de vocês aí falando, pô, agora vai o Ancelotti, e alguns desconfiados também, e com motivo. Eu, particularmente, eu fui iludido porque eram fontes muito concretas, dizendo que já estava tudo praticamente certo, e aí, de uma hora para outra, caiu
Então, assim, claro, tem muita questão de bastidores que eu acho que ainda vão ser revelados nos próximos dias, tanto do lado do Real Madrid, do Ancelotti, da CBF também, mas eu tentei trazer aqui um compilado de tudo que rolou pra você que estava meio perdido. Então, se você curtiu esse vídeo e se você tá aqui é porque você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, fica o meu convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.